Esse é o sétimo encontro, a nossa sétima roda de conversa com mulheres de impacto. E esse é um evento do Movimento Rio de Impacto, que o Fórum da Alerj coordena, junto com 17 instituições intermediárias, né, e fomentadoras dos negócios de impacto social aqui no estado do Rio de Janeiro e no Brasil. E vocês vão saber por que eu estou falando do Brasil daqui a pouquinho. E eu estou aqui hoje com duas mulheres que vão contar um pouco da sua trajetória, da sua história e de como a pandemia também afetou os seus negócios. A Ariane Santos, que é CEO da Badu Design, e a Ana Paula Salles, educadora popular, criadora da Escola Saberes Comunitários. E o Paulo da Splend, que na verdade é a instituição que trouxe a proposta da gente ter uma roda de conversas mensal, toda a última quinta-feira do mês, então, se tornou aí parte do calendário do Fórum, da Alerj, do Movimento Rio de Impacto, trazido pela Splend, essa roda de conversa. Então, eu vou passar a palavra para o Paulo, para ele fazer as boas-vindas aí para o público que está assistindo a gente nos canais do YouTube e do Facebook do Fórum. Avisar vocês que vocês podem participar pelo chat, mandar suas mensagens, perguntas, que eu vou estar recebendo tudo aqui e mediando na conversa com as nossas mulheres de hoje. Eu sou a Geisa Rocha e coordeno aqui na Assembleia Legislativa o Fórum de Desenvolvimento. Então, Paulo, seja muito bem-vindo. Sempre muito bom estar retornando, né? Esse nosso trabalho, que é mensal, há pelo menos uns 2 anos que nós já estamos fazendo esse trabalho, e a rede já está um pouco mais de 20 anos, né? Agradeço, como sempre, a Geisa por esse suporte, esse apoio que está na coordenação desse trabalho, de estar fortalecendo a rede Impacta e também as nossas redes, nossos empreendimentos, né? É sempre bom estar com todos. Agradeço a Ana, a Ariana, é sempre muito bom revê-las, tá? E sejam muito bem-vindas e que tenhamos um ótimo evento e que todos da rede possam estar participando junto conosco. Muito obrigado. Paulo, conta pra gente, vocês têm uma programação aí já marcada para março, que é um mês especial para as mulheres, né? Porque é um mês de lembrança e comemoração desses desafios aí de liderança, de estar à frente de negócios também. Então, conta pra gente um pouquinho aí do que está previsto na agenda da Splend. Foi até bom você ter falado, já estava a minha falha. Em março, como nós temos o mês, né, que é comemorado o Dia Internacional da Mulher, há pelo menos há 20 anos, a Splend faz um trabalho de comemoração com esse dia. Então, normalmente, nós sempre fazemos as nossas atividades de homenagem na primeira sexta após o dia 8, porque no dia 8 são muita gente a comemorar, então, para evitar, nós sempre deixamos na primeira sexta após o dia 8. E esse ano nós vamos estar novamente com o Prêmio Dandara, onde a rede vai estar homenageando empreendimentos, e não só de mulheres, ou também vamos ter homens, né, que estão dentro do movimento social e fazem alguma coisa que representa para o movimento, né, no intuito de estar fortalecendo as atividades, ainda mais nesse período de pandemia. Esse evento vai ser online, tá? Em breve nós estamos transmitindo já o link, tá? E sintam-se todos convidados, é um evento maravilhoso. Tá? Nós tivemos, o ano passado, foi um presencial, aliás, foi o último evento de trabalho nosso presencial, né, que nós tivemos. E é sempre bom poder estar junto com vocês e homenageá-las, né, que é o mais importante. Obrigado, como sempre. Obrigada, Paulo. E uma coisa importante, aprendizado. Então, para mim, é sempre um prazer ter vocês aqui. A roda ela vai
A gente vai fazer 4 rodadas de conversa, porque a gente tem menos uma aqui, né? Então tem mais espaço aí para a gente falar um pouco mais dos desafios. E eu vou começar, como eu falei ali no iniciozinho, que a gente nessa atuação, né, dos negócios de impacto, a gente vai falando também para o Brasil. Eu vou começar pedindo para a Ariane se apresentar e falar um pouquinho do negócio de impacto social dela. A Ariane é do Paraná. Então, tá falando diretamente do Paraná para a gente. Seja muito bem-vinda, Ariane. Conta aí um pouquinho sobre a Badu Design. Olá, tudo bem? Bom dia a todos. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Acho que é muito interessante e muito importante essa troca entre nós todos, né? Bom, eu sou fundadora da Badu Design, que é um negócio de impacto socioambiental. A gente trabalha com a perspectiva da capacitação e desenvolvimento de mulheres em vários tipos de vulnerabilidades, mas também que são muito potentes. E a gente trabalha reutilizando resíduos da indústria, no princípio têxtil, mas a gente também está fazendo algumas coisas com madeira, mas transformando todos em produtos com design. Né? A gente acredita muito que para que haja uma transformação, a gente também tem que ter o desenvolvimento econômico, que essas mulheres possam ter essa possibilidade de renda, para que elas possam sair de várias situações. Então, hoje a gente já tem uma rede de 486 mulheres, em 20 municípios aqui do Paraná, e a gente vem muito com esse foco de mostrar a potência dessas pessoas, independente da condição de vulnerabilidade que ela está, e que em rede a gente consegue funcionar melhor, levando produtos para as pessoas que têm esse viés da sustentabilidade, de ser um produto que já vem de um reuso, mas que tem muito design, que a pessoa possa prolongar a vida de um produto para que não venha gerar danos ambientais. Então, estou muito feliz de fazer parte, porque a Badu faz muito daquilo que sou profundo no meu coração. Começou com a minha história pessoal. Eu comecei alguns anos atrás com R$30 e saindo de um período de depressão. E eu vivi tudo isso, todas as etapas, de ver que a arte e o trabalho manual e essa constituição de arte-terapia faz muito sentido para muitas pessoas. Então, a gente trabalha com mulheres que ficam em casa, e aí tem um contexto muito importante delas estarem para cuidar de alguém, mas que elas possam se sentir úteis, ativas na sociedade, produzindo, criando arte, design, e se reconhecendo também enquanto mulher. Então, esse é o nosso trabalho e eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Ariane, em que plataforma vocês se comunicam, né? E em relação a essas mulheres, elas passam por algum tipo de capacitação? Como é que elas chegam na Badu? Isso. Primeiro, a gente desenvolveu uma metodologia que, para nós, era importante ter alguns ingredientes, que era alegria, amor e sororidade. E a metodologia ela foi desenvolvida, então hoje a gente tem uma jornada de capacitação que a gente faz com essas mulheres, porque primeiro ela tem que se reconhecer, tem que se reconectar, depois ela acaba aprendendo sobre design sustentável, para como reutilizar, entender a importância, não só fazer, mas entender a importância de pegar um resíduo, um descarte, e transformar num produto, né? E cuidar até do fiozinho que sai da máquina. Então, a gente faz essa capacitação, e hoje as mulheres, elas vêm muito de um projeto que a gente fez, que levou junto para várias comunidades essa capacitação, né, que teve costura e design. Então, a gente tem essa rede, mas as mulheres sempre podem se inscrever e a gente forma uma liga, que é a Liga Badu de Empreendedoras, que mesmo que elas não estejam em atividade ativa, elas podem continuar tendo capacitação, fazer trocas com essas redes. A gente faz rodas de confiança para que elas também possam experimentar essa visão de que a gente pode não só estar unida para produzir, mas a gente pode ter para troca, para conhecimento e desenvolvimento. Então, essa rede é pulsante, a gente gosta de que a educação esteja permeando tudo ali, então sempre uma pode ensinar para a outra. E é assim que a gente tem feito. E nessa questão da educação é que a gente conecta aí com a Ana Paula, Ana Paula Salles, né, que é educadora popular e trabalha assim, olhando para os saberes comunitários, né? O que as pessoas têm já e que elas podem agregar nessa grande escola aí que é a Escola da Vida. Ana, conta um pouquinho da tua trajetória. Muito obrigado aí pela oportunidade de poder compartilhar essa experiência bem-sucedida com a educação e trabalho, né? E a transformação social. Então, assim, eu, enquanto uma mulher periférica, nascida e criada na beira da praia de Pedra de Guaratiba, zona oeste do Rio de Janeiro, sempre tive muita dificuldade de acesso à escola,
ao estudo, até por conta do nosso meio, da nossa comunidade muito simplória, né? Nós somos pertencentes aos povos tradicionais, minha mãe marisqueira, meu pai pescador, então, culturalmente, ali naquela localidade, não tínhamos uma perspectiva de acessar o ensino superior, né? Tanto que eu fui a primeira pessoa da minha família a acessar o ensino médio e superior. Então, quando eu tive acesso ao ensino, estimulada por professores maravilhosos, que eu sempre estudei em escola pública, professores que não residiam na minha localidade, vinham de outros locais, e que enxergaram em mim uma possibilidade de estudar. E, a partir disso, eu tomei gosto pela coisa, sou uma apaixonada, sou uma estudante, conto mais, só que eu sou uma estudante hoje que ensino, né? Então, eu amo ensinar, e durante muitos anos eu fiquei numa dúvida muito cruel, e eu sei que muitas mulheres, muitas pessoas passam por isso também, que é a questão de você querer fazer um negócio que cause transformação social, que proporcione uma transformação social, mas que você fica com aquela culpa, com aquela cobrança de fazer algo que renda lucro, que o sucesso é baseado em números, em dinheiro, né? E eu sempre eu caminhava na contramão disso. Até que eu me deparei com a Asplande, que tem uma incubadora de negócios de impacto. Durante anos, eu fiquei sem saber que eu fazia parte do setor de negócios de impacto social. Por isso que o trabalho da Asplande é importante, porque identifica, mapeia, né, mulheres, pessoas que desenvolvem esse tipo de trabalho, né, que é muito importante. Nem tudo a gente pensa no dinheiro, a gente pensa num todo, na localidade, nas transformações, no impacto, enfim. Então, a partir do momento, 3 anos atrás, quando eu comecei a fazer parte da Asplande, eu me senti aliviada, renovada, motivada, porque eu estava fazendo algo de impacto social. Então, hoje, o curso Escola Saberes Comunitários, ele começou resolvendo uma questão aqui em Itaguaí, né? Baixada Fluminense, uma região portuária que tinham muitos empregos, mas as pessoas tinham problemas de escolaridade. E eu entrei num nicho de mercado que a gente ajuda as pessoas a fazerem as pazes com a escola que eles largaram lá atrás, né? Então, a gente ajuda esse retorno para as certificações necessárias, né? O ensino fundamental completo, acessar o ensino médio, acessar o ensino superior, acessar o ensino técnico, visando a empregabilidade. Então, a gente resolve as questões sociais através da educação. Essa é a solução. Esse é o caminho. A educação é a base de tudo. E eu posso falar isso com propriedade, porque eu sou fruto da educação. Hoje eu sou uma bacharel em Direito, tenho 2 licenciaturas, uma em Sociologia, outra em Letras, sou especialista pela Fiocruz em Direitos Humanos, Saúde e Racismo, e estou mestranda de uma universidade federal também na questão de relações étnico-raciais. E é isso, gente, é possível, é real, eu sou a prova viva. Então, assim, eu trabalho no que eu amo, a cada vida eu pego jovens e daqui a pouco eu os vejo formados com família, e eu sei que partiu lá do curso Escola Saberes Comunitários. Então, assim, eu sou apaixonada, né? Eu vivo apaixonada pelo que eu faço,
pelos resultados, e não tenho nem como agradecer a Asplande, a Deise, Paulinho, todo mundo, de tirar um peso das minhas costas e reconhecer o meu trabalho como negócio de impacto social. Isso é muito importante, gente. Esse encontro, né, e a definição do que exatamente a gente está fazendo, muito não só buscando lucro, mas a mudança da sociedade, a mudança daquela situação que a gente observa e que pode, assim, não ser só um problema nosso, que a gente identificou, mas um problema que a gente pode compartilhar, uma solução que a gente pode compartilhar para um problema que a gente viu ali muito pertinho da gente. Ariane, eu queria saber de você, né? Na verdade, essa segunda rodada da nossa conversa aqui é para falar sobre a pandemia. A pandemia afetou de forma horizontal todas as áreas da sociedade, todo o país, o mundo. Foi obrigado a parar e se repensar, né? E isso, logicamente, afeta os negócios, afeta a maneira com que a gente vinha tocando o barco até esse momento, que foi ali em meados de 13 de março, aqui no Rio de Janeiro, que começou esse processo de isolamento social e tal, e já que a gente já vinha ouvindo aí os reflexos da pandemia chegando ao Brasil. Como é que foi para você, né, o momento inicial, assim, do tipo, olha, temos que reorganizar aqui o nosso negócio, e como é que vocês navegaram nesse período? Que ainda não acabou, a gente sabe que, assim, a vacina está aí, as pessoas estão começando, né, a serem vacinadas, mas a gente sabe que ainda tem um longo processo aí para que a gente possa chegar ao novo normal ou à nossa nova vida. Sim. Bom, para a gente, acho que como toda a sociedade, assim, foi um boom, um choque muito grande. Na primeira semana, a gente tinha mulheres que eram chefes de família, mas que, às vezes, outros casos que mulheres que o marido foi mandado embora, o filho foi mandado embora, e na semana seguinte eles já não teriam nem alimentação para ter em casa. Né? Então, para a gente foi um susto muito grande e uma visão de como é que a gente pode, nesse momento, priorizar a segurança com a saúde, mas também não deixar de lado o nosso trabalho. Então, foi uma reflexão muito profunda do que a gente poderia fazer. Num primeiro momento, como a gente tem uma rede de costureiras, a gente falou, vamos proteger essa galera e vamos fazer máscaras, né? E a gente conseguiu que 2 empresas apoiassem essa produção. Então, a gente fez a produção de mais de 25 mil máscaras, e isso possibilitou que 35 mulheres pudessem trabalhar e levar esse recurso para sua família. E foi nesse período muito emergencial. E a gente começou a ver que estava faltando material na época, né? Faltava o material necessário para a produção, e de repente ficou escasso até o elástico, que tinha muito. E a gente procurou entender também o que além das máscaras a gente poderia fazer, né? Entendendo que o consumidor também estava tendo um baque financeiro, repensando as suas formas de consumo, né? Porque não sabia o que ia acontecer e como as coisas iriam ficar. Então, eu comecei a pensar qual era a necessidade das pessoas naquele momento, que estavam ansiosas, meio sem perspectivas, meio sem rumo, né? E também muito sobrecarregados por estar trabalhando em casa e ter todo um contexto de home office que não tinha antes. E aí, então, a gente criou uma caixa de reconexão, que é o que a gente gosta, porque a gente acredita muito que se a pessoa está bem, todo o seu entorno também fica e o trabalho também. Então, essa caixa, ela leva para casa das pessoas, é uma caixa que a gente faz com vários tipos de produtos com atividades manuais, e também de outros empreendedores locais que também estavam passando por dificuldade na pandemia. Então, quem estava consumindo esse produto podia tanto apoiar um empreendedor, apoiar essa rede de mulheres para que elas continuassem trabalhando, e a gente mostrar que a gente também estava oferecendo um serviço que era importante para quem também estava recebendo, né? Que era o cuidado de pensar numa atividade que aquela pessoa que estava ansiosa, estressada em casa, pudesse ter um tempinho para olhar para ela, repensar o que estava acontecendo e sentir um pouquinho de leveza, né? Então, a gente criou a Badu Box, tanto para adulto como para crianças, e a gente viu que as crianças estavam o dia inteiro no telefone, e a gente falou, não, os pais estão ali o dia inteiro trabalhando, as crianças ali querendo atenção, e o que a gente poderia possibilitar para essa criança que também reconectasse ela com a sua criança, né? Com aquela leveza que as crianças têm, aquela alegria. Então, a gente fez presentes e produtos que reconectavam com brincar, né? De uma forma muito mais manual, que eu acho que é um resgate que a gente vem falar também, que a gente percebeu que as famílias começaram a brincar junto, né?
que esse era um convite para os pais estarem mais com os filhos em casa. Então, acredito que quando a gente está num trabalho de impacto e a gente tem uma situação como essa, um primeiro momento que a gente quer pensar é resolver uma questão emergencial, né? O que é prioritário agora? E no segundo momento a gente deu uma respirada e falou, tá, mas além disso, o que a gente pode fazer? Né? E foi esse o passo. E ainda hoje a gente vem passando por algumas questões, a gente se mudou para ter uma estrutura que fosse menor, que custasse menos, mas que a gente continuasse mantendo nossas ações de impacto na comunidade. Né? E a gente entende que não é estrutura, mas sim pessoas, e que ali é a nossa prioridade. Então, acho que tem toda essa mudança que a pandemia trouxe, mas também possibilitou que a gente colocasse os produtos na loja virtual e a nossa comercialização com a caixa e os produtos que a gente já faz, com banco de carro, cinto de segurança, lençol hospitalar, fossem vistos como, puxa, a gente tem que cuidar também dessas ações do meio ambiente, né? Hoje são 170 mil toneladas de resíduos que são descartados e que a gente vem transformando em produto e mostrando um pouquinho sobre a economia circular e sobre esse cuidado, porque as questões ambientais também afetam muito nessas questões, né? De saúde e também acho que todo esse contexto trouxe muita conscientização para os consumidores. Então foi o que a gente quis levar, que se a rede pudesse acompanhar, priorizar e também entender que nesse contexto estava todo mundo junto, a gente estava fortalecendo as bases de mercado sustentável, consciente, que estava possibilitando esse resgate de renda. E é isso que a gente vem até agora batalhando. E você falou da parceria, né, com 2 empresas para as máscaras. E ali, a possibilidade de atendimento diretamente a 20 mulheres dessa grande rede de mais de 400. Como é que é esse trabalho, né, por exemplo, do projeto dos boxes? Ele é espalhado para que as mulheres possam produzir parte, vocês montam? Como é que funcionou essa questão do desenvolvimento do produto e o espalhamento, né, para que a rede pudesse se integrar e produzi-lo? Isso, foi um grande desafio no início, mas a Badu já nasceu com a proposta de que as mulheres trabalhariam em casa para poder cuidar de um ente que tivesse doente, né? Ou de um filho. Então, a gente já nasceu com essa perspectiva. Quando veio a pandemia, a gente organizou kits de costura e esses kits eram levados com máscara de proteção, álcool gel, luva para casa delas, tudo higienizado, e elas recebiam e produziam em casa. E a gente fez um roteiro, um parceiro que foi muito especial, que foi o motorista, que levou que foi voluntário, e ele levou de casa em casa os materiais. Então, ele levava e no final ele passava buscando toda a produção delas e a gente trazia para a sede e entregava para as empresas, né, no caso das máscaras. Já no caso da Badu Box, eu comecei a desenvolver o produto, a gente sempre gosta de fazer uma cocriação junto com elas, então a gente perguntou, olha, o que a gente pode produzir e que faça sentido. Então, no primeiro momento, a gente fez tear, que era uma coisa que era resíduo de madeira e era sobra de linhas, porque eu também não podia envolver elas diretamente na produção do item, e a gente colocou alguns produtos que elas produziam em casa, então a gente fez necessaire, e aí foi distribuído o material para casa de todas, elas produziam, a gente recolhia e montava uma caixa que tinha, além da necessaire que elas fizeram, tinha um tear, que era uma atividade manual, a gente conseguiu colocar a essência de uma outra empreendedora, que também estava passando por essa dificuldade, e a gente chamou uma artista local também que colocou pôster, né? Então, que estava levando a arte dela junto. E todos os produtos, eles conversavam com a pessoa. Então, no teatro tinha a questão da resiliência, da paciência, do fazer, né? Do se colocar a descobrir um novo hobby nesse momento. E cada produto tinha um propósito. A necessaire era para guardar coisas boas, por exemplo, né? Tudo que fosse necessário. E fazia a pessoa repensar no que ela tinha em casa, o que era realmente necessário. Então, vem com essa proposta de levar o desenvolvimento e também para essas mulheres que estavam em casa, que quando fizeram, puderam fazer essas reflexões, né? Então, nós gostamos de fazer coletivamente e todo o trabalho foi pensado para que a gente pudesse reunir na sede e a gente de poder fazer essa venda para o Brasil todo. Então, a gente colocou online e as pessoas podiam consumir as caixas através da loja virtual e foi muito bacana porque dessa a gente fez uma ação social também, que as pessoas podiam comprar uma box social e a gente mandar para aquelas pessoas que não poderiam pagar, né? A gente fez uma para uma ONG de crianças, porque a gente pensou muito naquelas crianças que estão sempre ali, né? Elas sempre tiveram, assim como alguns idosos que sempre estiveram reclusos, né? Ali separadinho num asilo, e eles sempre estiveram, né? E a gente só está nesse momento. Então, quando a gente percebe que é tão pesado para a gente, imagine para os idosos que passam a vida toda, às vezes, num asilo, só com aquelas pessoas, só convivendo ali, muitas vezes não saem dali, né?
Então, eles sempre viveram uma forma de isolamento. Então, para a gente levar um pouquinho de leveza, de uma outra ação que tivesse acessível para eles também, foi muito importante. Ana, se tem uma coisa que foi afetada completamente pela pandemia, foi a questão da educação, né? A gente viu, passou quase que um ano com as crianças em casa, os jovens sem acesso à faculdade, enfim, o Enem foi adiado, então tem foi toda uma discussão também em torno desse tema. A Escola de Saberes Comunitários, como é que você se organizou aí para enfrentar a pandemia? Excelente pergunta, porque como o nosso método, né, nossa metodologia é alcançar o nosso público-alvo, moradores de favelas, de comunidades, periféricos, a gente levando a educação até eles, com a pandemia, isso não foi possível, né, até por conta das normas epidemiológicas. Então, a gente precisou se reinventar, readaptar toda a metodologia de ensino para as plataformas digitais, né? Os aplicativos, enfim, a gente foi adequando. Só que a gente também teve um outro obstáculo, que foi a exclusão digital das pessoas. Muitas pessoas não tinham acesso à internet, né? Não tinham acesso, não tinham sequer um aparelho, um smartphone, né? Ou um notebook, e a gente precisou, através da educação, estimular o pleno exercício da cidadania, ensinando para essas pessoas como elas poderiam acessar seus direitos e promover a inclusão social e digital através da cidadania. Então, isso é muito importante também para que nós, enquanto empreendedoras sociais, né, pessoas que provocam mudanças para problemas sociais, a gente também apresentar as saídas. Nós fizemos parceria com várias instituições de renome. Eu quero agradecer publicamente a Central Única das Favelas, que disponibilizou o Alô Social, a internet popular, no projeto Mães de Favela, em que a gente fez essa parceria. Então, assim, não adianta só a gente oferecer a aula, a gente tem que oferecer os instrumentos, né? Toda a parte que assessora essa aula, para que essa aula seja bem sucedida. Então, a gente fez esse link com a internet, a gente fez várias ações humanitárias, porque também não adianta a gente querer ensinar uma pessoa que está com fome. Então, a gente linkou também as ações humanitárias. Eu agradeço também a Viva Rio, que nos possibilitou fazer parcerias. Então, assim, nesse momento de pandemia, a solidariedade e o trabalho em rede, ele foi essencial para que nós sobrevivêssemos, para que nós ajudássemos outras pessoas a sobreviverem e a também não passarem por problemas psicológicos mais graves, por danos mais graves, porque realmente era uma coisa, uma novidade, a pandemia acontecendo, um medo generalizado, um desconhecimento, onde também nós fizemos um trabalho e continuamos fazendo a campanha Show Covid, esclarecendo a população sobre as formas de prevenção, como a gente deve agir. Então, assim, um ato de resistência. Essa pandemia, eu particularmente pensei, eu vou parar de trabalhar, eu vou escrever um livro, 2 livros, vou ficar tranquila. Só que não. Nessa pandemia, todos nós trabalhamos com muita força, a gente se reinventou, a gente ajudou outras pessoas, outras mulheres a se reinventarem, a gente ajudou comunidades a acessarem o sistema público de saúde. Então, foi um trabalho, foi um momento, tem sido um momento de alta performance, onde nós estamos lutando, correndo, buscando soluções, e o setor 2,5,
no qual eu faço parte, nós fazemos parte, tem dado um show juntamente com o terceiro setor, tem feito muito melhores estratégias do que o próprio poder público. Então, assim, um momento de alta produtividade, principalmente as mulheres, dando um show, né? Eu, muitas vezes, assim, recebia contato, Ana, eu estou pirando. Não, não pira não, vamos juntas resolver a questão. Então, o trabalho em rede foi sensacional, a Asplande, as outras redes deram um suporte emocional, sabe? É muito importante. A gente percebeu que a gente não vive sozinho, que a gente, em comunidade, né? Em rede, em solidariedade, a gente funciona muito melhor. Então, a pandemia tem o seu lado ruim, 250 mil mortos, é muito, muito grave, mas o lado bom foi que a gente aprendeu, reaprendeu, né? Teve contato novamente com o amor ao próximo, com a solidariedade e com a irmandade, fraternidade, a gente caminhar junto, a gente se ajudar. Então, a grande lição que eu tenho passado para os meus alunos são essas, né? Então, a gente tem que estar preparado para tudo, investir na saúde emocional, acreditar, na esperança e na prevenção. E já pensando numa perspectiva pós-pandemia, quando for, né, numa nova economia, numa nova perspectiva, numa economia criativa, solidária, né? Nós vamos ser a solução, eu tenho certeza disso. Com certeza. E tem uma que eu acho fundamental da gente comentar aqui, que é justamente das ferramentas digitais. Você, Ana, falou muito dessa questão da exclusão, né? Frente ao desafio do digital, a gente começou a perceber também a quantidade de pessoas que estavam fora disso, né? E que a gente precisou, de uma certa forma, trazer junto e fazer com que elas pudessem também responder a esses desafios entrando nesse mundo digital. Eu acho que para todo mundo foi uma super oportunidade de testar algumas ferramentas que estavam gratuitas e disponíveis, né? Acho que muita gente que tinha alguma resistência foi lá, meteu a mão, viu que não era tão complicado assim e passou a utilizar no seu dia a dia. E eu queria muito que vocês falassem aqui sobre esses aprendizados, assim, qual foi a caixinha, como é que a caixinha de vocês de ferramenta ficou mais pesada, enfim, no sentido de vocês também utilizarem, quais foram as ferramentas que vocês passaram a fazer uso que não faziam, e como é que foi também espalhar isso para a comunidade de vocês, porque a gente está falando aqui com duas mulheres que não trabalham sozinhas, né? Elas trabalham numa rede e essa rede ela precisa estar sempre sendo alimentada aí de novos desafios e novos instrumentos. Vou voltar para a Ariane e você fala na sequência? Tá ótimo. Eu acho que isso foi uma grande descoberta assim, na pandemia, né? Porque a gente tinha muito essa coisa do presencial, né? Do estar junto, dessa conexão de olho no olho. E aí, quando aconteceu tudo isso, a gente falou, uau, vamos lá. Primeiro a gente agendava algumas reuniões só para fazer a agenda pelo WhatsApp, já algumas não tinham, algumas já não recebiam, e a gente tinha que fazer outros meios, né? De avisar a comunidade, essa comunidade, o grupo avisava aquela que não tinha. E aí, quando começou a questão da pandemia, a gente tinha que fazer, porque elas faziam outros produtos, mas não faziam máscara. E a gente tinha que seguir todas as normas de saúde, segurança, né? E também de produção. E aí, então, a gente fez um videozinho no celular mesmo, mostrando como é que fazia, né? Todo o processo, como se fosse um curso online, para fazer no celular, para mandar pelo WhatsApp. E a gente percebeu que as famílias que não tinham, a mulher que não tinha, que estava lá, que a gente tinha que acessar ela, o filho que estava em casa também nesse período, ficava com a mãe assistindo. E teve uma coisa muito positiva que a gente percebeu, é que algumas lá do meio rural, porque a gente tem também aqui no meio rural, a gente trabalha em algumas periferias, trabalha em vários tipos de modelo também no meio rural. E lá ficava muito longe, algumas tinham 2 quilômetros, a internet nem chegava lá. E elas, da mesma forma, se organizaram para ir na casa de uma, poder assistir com segurança, para poder fazer a produção.
Então, acho que também teve muito essa questão da solidariedade, mas do fazer junto e de possibilitar. A gente também viu que não era para todo mundo, né? E que a gente tinha que melhorar muito nesse aspecto ainda da tecnologia, porque a gente fala-se muito em altas tecnologias, realidade virtual e outras coisas, mas a base da pirâmide ainda falta muito acesso, né? Falta muito essa instrumentalização para a parte que a gente utiliza das redes de comunicação e de internet, né? Então, foi um desafio, mas a gente viu também que do mesmo tamanho que foi o desafio, que foi gigante, foi também muito interessante ver mães sentadas com os filhos, que quase pouco conversavam por ser adolescente, está naquela fase meio complicada, sentando junto, e ele tendo que ouvir ali com a mãe, né, entendendo tudo isso. Acho que houve uma troca muito especial nesse sentido, da família estar unida. A gente começou a usar e perceber que a gente tinha uma questão de... Elas estavam muito preocupadas, muito ansiosas, e a gente conseguiu uma instrutora de yoga e que fazia as aulas pelo Zoom. Daí, lá vai a gente orientar todo mundo como é que utilizava o Zoom, ou como é que a gente podia gravar aquela aula para aquela que não conseguisse, assistisse depois e também fizesse, né? E isso foi muito legal. A gente tinha aulas de yoga que a gente não tinha antes no presencial, mas a gente teve no online. E com a participação muito legal das mulheres, relatando como foi importante para elas silenciarem um pouco e poderem acalmar um pouco, né? Por esse período. E isso mulheres periféricas também, que tem uma outras questões, porque uma questão era estar ali fazendo e depois ter que levantar e partir para a vida, porque elas não puderam parar, não tiveram essa escolha de parar, né? Tiveram que continuar trabalhando. Então, era toda essa questão de utilizar a tecnologia da medida do possível e da medida que elas tivessem acesso para que a gente pudesse chegar onde a gente queria. Acabou que hoje a gente está até fazendo cursos para outras cidades, com mulheres que a gente conseguiu fazer do Ceará, com mulheres que a gente fez de São Paulo, podendo levar a nossa metodologia que antes ficava aqui para outros lugares, né? Então, acho que tem muito isso também, o que nos possibilitou a ver que a gente também poderia, de alguma forma, chegar mais longe, né? Atingir outros públicos e também levar um pouco do que a gente aprendeu aqui, o que a gente tem feito, para outras cidades. Então, acho que essa questão foi muito importante. Eu sempre vivo acompanhando a Aspland, porque eu acho que tem algo muito legal, que eu sou de Curitiba, mas eu estou numa rede do Rio, uma rede muito pulsante, né, com o Paulo, com a Deise, que eu sempre observo ali as coisas que vão acontecendo e tudo que eles vêm fazendo para que isso tudo aconteça, né? Então, vieram as lives, e também a gente utilizou isso também, assistindo as lives da Aspland, assistindo outras lives também, para que elas pudessem também assistir e ver que o que estava acontecendo com elas aqui, também estava acontecendo em outros lugares, e que tinha resiliência, tinha oportunidade e tinha uma forma de reverter. Então, foi muito legal poder descobrir que essa ferramenta, a gente usou o Zoom, o WhatsApp como nunca, tivemos a loja virtual e ter que se adaptar para colocar tudo lá funcionando, divulgar, porque além do trabalho de ponta de impacto, a gente tinha que trabalhar o business muito forte para fazer com que o nosso produto chegasse a todo mundo. Então, é muito bacana ver que a gente sim dá conta, é muito difícil, às vezes é um pouco pesado, a gente tem que dar uma respirada para dar conta de tudo que vem, porque nós também passamos por essa mesma, só que a gente teve que estar em ação. Mas eu fico contente de que, por um lado, está sendo intenso, mas a gente está aprendendo muito e a gente pode fazer conexões com todo mundo de uma forma muito especial. Isso é bom. Ana, conta pra gente, você já tinha uma atuação que vai muito além do lugar que você está, Itaguaí. Você trabalhava com muitas comunidades. Como é que foi atuar nesse momento, utilizar essas ferramentas e quais ferramentas você colocou aí na sua caixinha? Foi assim um aprendizado para todas, né? E a gente precisou se reinventar, fazer as aulas antes das aulas. Então, a gente também investiu tempo e disponibilizando as redes, né? Para que essas pessoas tivessem aulas de como utilizar as plataformas digitais. Então, tivemos oficinas sobre como usar o WhatsApp, oficinas de como usar o Zoom, o Google Meet, Google Classroom, então, o Microsoft Teams, enfim, tudo a gente teve que trabalhar de uma forma bem simplória, né, numa linguagem bem acessível, para que as pessoas pudessem acessar depois o conteúdo pedagógico dos cursos, enfim, né? Mas foi excelente a oportunidade que nós tivemos. A Aspland fez muitas oficinas, muitos workshops, ensinando como utilizar
gratuitamente. Então, a gente sempre, olha, vamos fazer o curso tal, vamos correr. Olha, tem a ONG tal está fazendo o curso tal, a CUFA, a CANTRA, a Asplante, vamos lá. Então, a gente conectando todo mundo, né? Fazendo aquele movimento, e isso foi muito importante, porque a partir disso, a gente facilitou o acesso às redes sociais, à tecnologia, que até então era muito difícil, era muito inacessível, né? Então, foi uma experiência bastante gratificante, e, mais uma vez, o terceiro setor e o setor 2,5 deram um show promovendo a inclusão digital dessas pessoas. Então, a partir disso, a gente preparou a aula antes da aula. E aí deu certo. O que você diz aí, que eu acho que é muito interessante ressaltar, né, da inovação, que é você experimentar e fazer no mesmo momento que você está aprendendo como se faz, né? E aí também trazendo mais gente para compartilhar esse conhecimento. Isso foi, acho que, um instrumento assim, né, de disseminação de informação, os tutoriais de como fazer, como acessar. Hoje, para o tipo de atividade que vocês fazem, quais são as ferramentas que vocês mais utilizam? Começa por quem? Você. Opa! Sem sombra de dúvida, o Zoom, que era o grande vilão no começo, virou nosso amigo querido, né? Então, o Zoom, hoje a gente domina, né? Tá lá fazendo. O Microsoft Teams também, que as empresas utilizam muito, né? O poder público também, Ministério Público. Então, a gente teve que aprender. E o Google Meet, gente. Então, assim, tá bombando. E agora, a menina dos olhos, no sentido de democratizar mesmo o ensino, foi o WhatsApp, gente. Tem sido uma ferramenta excelente, super popular e de fácil acessibilidade. Então, assim, eu já fiz cursos e já ministrei também cursos pelo WhatsApp, é muito legal. Você tem a resposta instantânea também, né? Você aplica prova também, você pede material também. Então, assim, o WhatsApp foi a sensação da pandemia, gente, né? Então, as lives, olha, não temos como não falar das lives. Porque no começo, participar de live dá uma tremedeira, né? Ai, meu Deus do céu, dor de barriga, ai, um medo, uma paura. Tá. Hoje a gente já se arruma, né, para a live, tá todo mundo se sentindo mais seguro. Aí todo mundo fala: não, eu vou participar de uma live assim, eu vou fazer assado. E aí isso aproximou tanto o professor do aluno, quanto o aluno do conteúdo. Então, assim, foi um movimento muito importante, tudo isso. Maravilhoso. Ariane, você já tinha falado dessa coisa do WhatsApp, que foi uma grande ferramenta, né, da maneira como as pessoas se unem também para poder ter acesso a essas ferramentas. Quais são hoje as que você mais utiliza? Falando de plataforma de venda também, que eu acho que é um ponto importante. O WhatsApp também todo mundo relata que para venda também tem sido um instrumento bem legal, né? A gente tem também o WhatsApp, acho que para todo mundo assim facilitou, porque democratizou geral, né? E aí, sabendo usar bem a ferramenta, a gente consegue trabalhar a parte de vendas, a parte da conexão com elas, que é rápida, a gente consegue um retorno rápido com elas. E então, acho que o WhatsApp é o principal, mas a gente tem utilizado também o Zoom, isso como uma ferramenta que para a gente ter esses encontros e poder ter troca entre elas. Mas a gente também tem utilizado essas questões de lojas virtuais, né? Então, a gente utilizou o Instagram como fonte de divulgação do nosso trabalho. Hoje a gente não tem um site direto, a gente só tem a loja virtual, o Instagram como mais fonte de informação. Então, desde o lançamento de produto até mesmo a comercialização, a gente tem feito dentro da loja do Instagram, que direciona para a nossa loja. Então, isso facilitou muito, porque as pessoas estavam muito no Instagram também, né, ou vendo lives, ou fazendo alguma coisa. Quando a gente colocava, elas já acessavam os nossos links, já conheciam os produtos e já podiam adquirir ali mesmo. Então, isso facilitou muito a nossa comunicação, a nossa venda, porque uma coisa também a gente tem que ter braço e equipe para fazer tanta coisa, né?
a gente teve que fazer vídeo de produto, fazer vídeos de capacitação online, então foi muitas ferramentas que a gente teve que usar, até mesmo de edição, que a gente teve que aprender para entregar um conteúdo que ficasse direto para elas, que elas pudessem ver e que a gente também pudesse compartilhar. Então, acho que foi um grande aprendizado. Essas ferramentas hoje já estão no nosso dia a dia e não saem mais, né? E porque isso teve uma coisa muito importante, que a gente percebeu que antes essas mulheres tinham que vir distâncias, né? Para vir nos encontros e tudo mais. Hoje tem a questão econômica, que elas não precisam ter esse custo com gasto com passagem, alimentação quando estão fora, e elas conseguem participar, né? Então, algumas delas que não conseguiam, hoje elas conseguem. Então, tem um paralelo muito importante que a tecnologia trouxe, que também é, de uma certa forma, tornar as pessoas mais próximas e participantes, esse link, né? Então, se antes a pessoa, por uma questão financeira, não podia, hoje ela pode, né? Tanto conhecimento que ficou disponível, que as pessoas liberaram cursos e tudo mais gratuito, e as pessoas antes não tinham acesso a esses cursos, então possibilitou o acesso a conhecimento, que é muito importante. Então, eu vejo que elas estão mais nutridas. Então, desde fazer um curso, daí as ferramentas que todo mundo usava, assim, né? De ter o YouTube também como uma ferramenta de estar em casa e aprender a fazer um monte de coisa nova, né? Então, acho que vai além de só do nosso trabalho, mas legal de ver elas acessando conteúdo de podcast para ouvir enquanto estão fazendo as coisas em casa, né? Então, isso está fazendo com que a gente agora comece a estruturar um canal para Badu de podcast, falando das questões que essas mulheres que emergem nesse grupo. A gente fala sobre tanta coisa, sobre economia circular, sobre sustentabilidade, sobre empoderamento feminino. A gente fala da questão ambiental com resíduo, então a gente tem lá ambiental, social e econômico, muito assunto para tratar. E aí o podcast é uma ferramenta que agora a gente vai começar a usar também. Aliás, vale muito a pena aqui avisar vocês, a gente transformou essas nossas rodas de conversa que passam aqui ao vivo em podcast. O Roda de Impacto, ele está dentro do podcast Rio de Impacto. Então, quem não acessou ainda as conversas anteriores, pode ir lá e ouvir, né, tudo que a gente já conversou nessa trajetória. E esse aqui, nosso 7º encontro, também vai estar disponível em breve lá, como mais uma ferramenta para a gente poder disseminar essas experiências. O que eu estou vendo aqui de comentários, está todo mundo adorando conhecer melhor vocês e a experiência de vocês, que vocês estão compartilhando aqui. E Ana, eu queria saber assim do que você tem visto. Você falou já um pouquinho sobre isso, né? Que a pandemia é um momento muito crítico para todo mundo, mas também com muita oportunidade da gente mudar realidades, né? E também mudar a nossa própria realidade, entender melhor como é que a gente caminha no mundo que se abriu aí para muitas novidades, inclusive essa questão digital que a gente estava comentando. Queria que você falasse um pouquinho sobre a sua perspectiva de futuro, assim, como a escola de saberes comunitários se fortaleceu e o que você tem visto assim de avanço, né? Dos caminhos que você está trilhando. Foi uma experiência inenarrável, mas ao mesmo tempo enriquecedora, porque a tecnologia veio para ficar. As ferramentas digitais vieram para ficar. A educação digital, online, remota, também veio para ficar. Então, a minha perspectiva de futuro é que todo mundo percebeu a importância do professor. Está todo mundo com saudade do professor das aulas presenciais. Mas também abriu um horizonte novo, um leque de novas possibilidades, que hoje a gente assiste peça de teatro, né? Eu fiz vários saraus virtuais. Então, a gente hoje tem como unir a força para trabalho, a educação, a arte, a cultura, o lazer, o entretenimento. Então, a gente pode acoplar tudo e focar para que gere resultados, né? Então, a nova economia, ela vai estar permeada de tudo isso, como se a gente pegasse um pouquinho de cada desses ingredientes, colocasse no liquidificador e batesse. Não é aula de receita não, gente. É aula de tecnologia, né? E eu vi uns cursos muito legais. Eu não posso deixar de falar do Bitumami, um projeto que ensina mulheres, mães,
Programação, gente, isso é muito importante. Aí, com a pandemia, isso foi possível. Isso é um nicho de mercado para frente, né? Eu participei de um workshop que eu achei maravilhoso, da Comunidades Catalisadoras, ensinando a fazer foto. Olha que legal, gente. Então, isso ajuda as pessoas que são empreendedoras a tirar uma foto melhor, né? A poder gerar, melhorar suas vendas, os seus negócios, e isso vai impactar para o futuro. Então, hoje, a minha perspectiva de mercado futuro, pós-pandemia, tomara, né, que acabe logo, a tecnologia vai fazer parte da nossa vida. Então, ela veio para ficar e a gente vai ganhar dinheiro com ela. Até quem não sabe vai. É isso aí. Você falou um negócio fundamental, né? Que é justamente o papel do professor. Em 2018, a gente fez um evento do fórum em que a gente falava sobre os desafios do emprego. Hoje eu acho que esses desafios são maiores ainda. Mas a gente chamou um professor que é futurólogo, né? Na verdade, que desenha cenários de futuro. E ele falava disso, assim, se tinha uma profissão que não ia acabar, era do professor. Porém, as ferramentas, as tecnologias digitais, elas desafiavam a um outro tipo de formato, né? De lidar com os alunos, etc. Na tua visão, os professores tiveram aí todo um desafio de aprendizado, de lidar com as ferramentas digitais e fazê-las funcionarem para eles apresentarem o que eles têm de mais fundamental, né? Que é esse poder de trazer o conhecimento aos alunos. Você percebeu esse processo de mudança como professora também nesse aprendizado? O que você traz assim desse olhar de professor para professores que podem estar aqui nos escutando, do que mudou nessa relação? Eu vou comentar enquanto mãe, né, dos meus filhos que têm professores e enquanto professora dos filhos dos outros, né? Então, assim, o professor é chato, ele não consigo aprender com ele. Você aprende, você consegue, ele faz falta. Então, assim, é imprescindível a presença do professor, né? Do calor humano, do contato, do diálogo, do olho no olho. Até os professores chatinhos fazem falta, gente. Então, assim, é uma realidade. A gente precisa, enquanto ser humano, do contato. A gente precisa do relacionamento. Somos seres relacionais, né? Somos seres que a gente depende dos vínculos afetivos. Porém, hoje, ontem eu participei de uma reunião com o Ministério Público da Tutela Coletiva de Proteção e Educação e é fato, é notório, é público. O ensino tecnológico, o ensino híbrido veio para ficar. Então, nós, professores, a gente teve que pegar no tranco, igual carro velho, empurra que vai, né? Então, a gente teve que se reinventar, aprender as ferramentas. Então, assim, o estudo híbrido, ele hoje faz parte da nossa realidade, tanto quanto o coronavírus. Então, assim, é a nossa realidade. O professor presencial, de carne e osso, todos os pais hoje reverenciam os professores. Os próprios alunos percebem a necessidade, sentem falta, mas também unindo o físico com o virtual, né? O humano com o digital. Isso que é a nossa nova realidade. Educação híbrida. Perfeito. Ariane, olhar para o futuro, assim, o que assim, a gente está ainda atravessando esse momento, né, de pandemia, mas já com, assim, percebendo coisas que estão se consolidando, mudanças que vieram para ficar. Como é que você tem vislumbrado aí o futuro e esse potencial que você já relatou aqui de ampliar o trabalho de vocês para outros estados, de poder conectar com o mundo, com o Brasil? Como é que você tem percebido e desenhado aí essa trajetória para frente? Então, já tinha uma preocupação ambiental
e também essa preocupação de trabalhar com as mulheres de uma maneira que elas entendessem que elas precisam estar reconectadas para ter uma função e ter renda, né? Hoje a gente entende que a gente pode fazer um elo entre empresas e organizações de outras cidades que tinham esse problema lá de resíduo têxtil, seja o resíduo uniforme, que tem empresa que gera mais de 20 toneladas só de uniforme de funcionário que entra e sai e fica aquele uniforme que é jogado fora ou é incinerado. Então, é uma grande questão ambiental. E hoje a gente vê que a gente consegue levar a nossa metodologia para uma outra cidade pelo meio digital, né? E fazer LICEM também, poder conseguir mandar um kit lá de material e acessório que ela vai acessar e ter parte ali que ela consegue se conectar, mas linkar com essas empresas, porque a gente pode fazer o serviço completo, né? Que é capacitar, mas que ela tenha o insumo regionalmente para que ela possa produzir com esse insumo que é o resíduo, gerar renda e ter esse desenvolvimento local, né? Eu acho que a economia local é muito importante, então não tem essa tramitação do resíduo, né? Fica tudo ali naquela cidade, a gente encontra uma empresa que venha patrocinar essa ação com as mulheres para que elas tenham acesso à capacitação, para que a gente possa levar material e conteúdo, e assim, dessa forma, a gente consegue que elas tenham conhecimento, trabalho e renda ali de uma maneira muito bacana, que é localmente, né? E fazendo redes com projetos que já existem na região. Então, cooperativas locais, grupos de costuras locais, e a gente quer isso, não é reinventar a roda, mas é unir quem já está fazendo ou quem quer fazer e unir forças nesse momento, né? A gente pode colocar a metodologia, levar os nossos conhecimentos, e como business, a gente acredita que hoje o mercado do artesanato, da produção com design, de produto sustentável, ela é importante por vários fatores, né? Porque as mulheres que produzem manualmente, hoje elas não têm reconhecimento do seu trabalho, né? As pessoas dizem, mas é só um artesanatozinho, vou comprar para ajudar. E a gente quer que o artesanato ocupe esse local, mas esse lugar de cultura, de arte, de design, e que as pessoas entendam o quanto está contribuindo quando a gente ainda soma com isso o resíduo, né? Com a questão ambiental. Então, a gente, para o futuro, agora prevê que a gente vai ter essas plataformas para a gente trabalhar com essas mulheres de várias regiões, fazer a troca entre cidades, que isso também é muito importante, entender o que uma cidade está fazendo e o que outra está fazendo, e fazer com que isso seja um fluxo de trabalho que a gente consiga levar para mais pessoas a capacitação, para que a gente tenha uma diminuição de resíduo e a gente tenha um lote maior de mulheres trabalhando, gerando renda, conseguindo cuidar das suas famílias de uma forma que ela também se cuide, né? Então, essa é a nossa perspectiva agora. E eu queria ouvir de vocês, começando aí pela Ana, sobre essa questão da rede, né? A gente percebe muito fortemente na fala das duas o quanto essa atuação ela alimenta, alimenta vocês e vocês e é realimentada num fluxo aí que envolve criatividade, o fazer junto, o produzir algo que muda a realidade e que é muito fácil, né, de perceber o impacto quando no território essas coisas estão se configurando. Aí eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, assim, né? Quais são as redes que vocês trabalham, né? Como é que o trabalho de vocês também acaba sendo uma rede de conexão importante, para além da Asplande, que é, na verdade, quem trouxe, quem está viabilizando esse contato aqui, a possibilidade de vocês falarem um pouco da vivência de vocês, que outras redes vocês atuam também, que são importantes também para alimentar esse processo? Eu vou lembrar de uma live que eu participei logo no começo da pandemia, que essa live mudou a minha vida, essa reunião. Era Saúde Mental nas Favelas, organizada pela Comunidades Catalisadoras e Rede Favela Sustentável e Rio On Watch. Eu posso te dizer que eu não surtei mais por causa dessa rede, porque ali a gente se enxergou todos meio pirados, né? Todo mundo surtando com pânico de morrer, a morte é iminente, né? Mas era tudo assim, parecia que a gente ia morrer assim muito rapidamente. Enfim, essa live mudou a minha perspectiva, porque eu entendi que eu não estava sozinha e que eu poderia também ajudar outras pessoas a não pirarem. Então, eu tenho que agradecer muito a essa rede que cuidou da nossa saúde, disponibilizou psicólogos voluntariamente, gratuitamente, né? Não posso esquecer da Asplande, que deu o suporte total
às mulheres empreendedoras, né? Que a gente não parasse de produzir, que a gente conseguisse sobreviver. Não posso esquecer da Cantra, Casa da Mulher Trabalhadora, com muitos materiais feministas, principalmente contra a violência doméstica, contra a violência de gênero. Então, assim, foram redes potentes, muito importantes, que a gente não pode deixar jamais de agradecer, né? Então, assim, terrivelmente, foi o que a gente precisou para sobreviver. Só tem que agradecer essas redes, essas mulheres, essas pessoas que nos socorreram. Obrigada, Ana. Ariane, redes, qual a importância aí dessa tessitura? Você fala de resíduos têxteis e assim, na verdade, é muita linha, muita conexão que precisa ser feita, né, para que as coisas avancem. Isso mesmo. A gente sempre fala, né, que tem um fio condutor para tudo, né? E essa situação de não se sentir sozinha é muito importante, né? A gente tem que se sentir no meio de pertencer a muita coisa, né? E nesse momento, então, nem se fala. A gente sentiu que todo mundo estava muito pró a auxiliar, a fazer com que essa rede que sempre existiu fluísse de uma maneira muito mais potente, né? Agora. Então, a gente contou desde com e-hubs de negócio de impacto, a gente contou com redes dos prêmios que a gente participava e conhecia pessoas de outros lugares do país. E nessa hora a gente falava, olha, gente, a gente precisa, por meio da comercialização dos nossos produtos, a gente gera renda. Então, ajudavam a gente a disseminar os produtos e falar, olha, tem esse produto aqui, ó, que se você comprar, você está apoiando mulheres, uma rede assim, assim. Então, acho que contar com a rede de todo mundo foi importante, né? De pensar também que a gente tinha uma rede governamental. Por mais que a gente sabe de todas as questões que envolvem, elas também estão ali como ponte, e é tão necessário que a gente tenha esse link para atingir algumas comunidades também. Então, a gente teve desde as universidades, desde pessoas que estavam ali, a gente faz facilitação e design, e a gente uniu uma rede muito grande em prol de divulgar o que a gente estava fazendo. Porque às vezes a pessoa fica tão perdida em saber como é que eu ajudo, ou quem eu ajudo primeiro, que às vezes a gente fala só na comunicação, só em compartilhar o que a gente faz, já está ajudando, né? Fazendo com que aquilo que a gente faz tenha força e relevância, né? Então, acho que eu sempre acreditei muito no poder das redes, porque eu comecei com muito pouco, geri esse grupo sempre contando com o apoio de muita gente. Então, desde coisas que eu aprendi no meio da caminhada, de coisas que eu pude contar com pessoas quando a gente também não está tão legal e precisa de um aconchego, né? Porque é isso que acontece quando a gente está batalhando por um grupo muito maior e a gente vai até o fim e se esgota mesmo, né? Trabalha até de madrugada, faz acontecer. E quem empreende na área de impacto sabe que tem disso. Mas tem aquela questão também, algumas pessoas que puxam da nossa rede e falam, opa, tem que ter um autocuidado aí, está se cuidando, né? E o quão é importante, então, não só para nutrir os nossos negócios, mas para nos nutrir e fazer com que a gente também se sinta aconchegado, né? Eu acho que isso faz todo sentido. Eu acho que essa pandemia veio trazer para a gente essa questão do olhar mais humano para o outro, né? Entender e ter mais empatia. E a gente entende muito o negócio de impacto como uma rede mesmo, que se todo mundo ganha, melhor, né? Então, um pode contribuir com o outro, porque assim a gente vai estar reduzindo desigualdade, vai estar reduzindo impacto ambiental, no nosso caso, e também econômico. Então, se todo mundo trabalha junto, a gente consegue alcançar mais rápido, né? Então, foi muito importante contar com essas redes. E, para mim, está vinculado às Flange, né? Que às vezes até a gente se questionava, a gente está em Curitiba, eles estão no Rio e a gente está ali. Mas eu percebi muita coisa, a gente teve muita troca, assistindo as lives, compartilhando, vendo que a rede estava ali, que se a gente precisar, a gente pode cutucar ele e sabe com quem pode contar. Então, acho que isso é muito importante, que a gente olhe para a rede não só para nutrir coisas que a gente precisa, mas também o quanto a gente também pode cooperar, né? Que a gente tem essa via de mão dupla, que a gente pode um somar com o outro. Então, faz todo sentido que a gente entenda que não é rede só nesse momento, mas que a gente possa utilizar da rede para fazer com que as questões importantes emanem, né? Que expanda consciência, conhecimento e muita integração, né? Tem uma coisa muito fundamental, eu acho que a gente já está caminhando aí para os nossos momentos finais, mas eu acho legal a gente falar aqui, porque vocês relataram muito o desafio da comunicação, né? E também de acessar ferramentas que antes estavam separadas em caixinhas e eventualmente você
não precisaria ali entrar naquela operação, e que com a pandemia todo esse processo diminuiu, né? No sentido que a gente precisa fazer o produto, colocar ele na prateleira, fazer a melhor foto, falar sobre ele, fazer com que mais pessoas conheçam, e aí todo mundo também está muito obrigado a conhecer o processo como um todo, e não só atuar em uma parte dele. E aí, nesse ponto, eu acho que a rede também é muito potente e ajuda, porque na medida que cada uma vai compartilhando seus aprendizados e podendo trazer aqui à tona, né, o que já errou, o que já acertou, o que já viu como sendo o melhor caminho, ajuda com que as pessoas possam errar menos, né, fazer mais rápido, dar saltos mais altos aí, e poder também acompanhar esse ritmo que é enlouquecedor, né? Eu acho que a tecnologia ela também fez a gente rodar no ritmo que não é o natural. E aí, assim, a gente precisa também ativar o nosso lado humano, que consiga, né, tirar a gente um pouco da máquina e poder também respirar e olhar o que está acontecendo. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho dessa questão da comunicação, né? Como é que vocês percebem, encaram esse desafio de falar de si e de poder também projetar, criar espaços em que o que vocês fazem chegue a mais pessoas, chegue ao público que está demandando pelo serviço de vocês. Rodando a roda, Ana! Voltei com a imagem. A gente tem que aprender a ser técnico também, né? Então, eu acho importante a sua pergunta, porque a pandemia ela nos trouxe de volta a humanidade, que estava meio perdidinha, né? Nos trouxe a era digital, que estava rolando, mas a gente não dava muita confiança, e nos trouxe também a percepção da necessidade da gente atuar com a incidência política, com o controle social sobre os produtos e serviços, tanto na esfera privada quanto na esfera pública, né? Então, nós, cidadãos, a gente precisa da rede pública de saúde. Viva o SUS, né? Então, a gente precisa. Então, a gente precisa que o posto de saúde funcione, a gente precisa que o hospital tenha leito de UTI, a gente precisa que a escola pública dê o suporte para que nossas crianças aprendam, a gente precisa da água, né? A gente precisa que a energia funcione, a gente precisa que o pacote de internet que a gente custa para pagar seja bom, funcione. Então, a pandemia abriu a nossa mente que nem o Windows, né? Assim, para tudo um pouco. Toda mulher agora, todo cidadão, nós somos hoje um pouco técnicos, um pouco artistas, um pouco loucos, um pouco professores, enfim. A gente aprendeu que a versatilidade é o mote, né? Então, a gente precisa ser versátil, a gente precisa ter flexibilidade, jogo de cintura, e que o egoísmo não pode fazer parte da nossa vida. Nós não vivemos sozinhos, nós vivemos em comunidade, em sociedade. E a pandemia está ensinando isso para a gente, né? Então, assim, a gente precisa produzir, sim, ganhar dinheiro, sim, mas como que a gente vai usar esse dinheiro, né? Para quem a gente vai direcionar esse dinheiro, né? Quem são os merecedores do nosso tão suado dinheiro? Então, assim, é um período de muita aprendizagem, muito sofrimento. Eu me solidarizo com cada familiar que perdeu seus entes pela Covid. Tenho familiares também que já faleceram, aos que estão doentes. O momento é delicado, mas o momento também, quando a gente chega no fundo do poço, a gente tem que achar aquela mola propulsora que vai nos impulsionar para o futuro. Então, eu quero deixar aqui essa mensagem. Show Covid, show Covid, e vamos lutar juntos, né? Estamos aí disponíveis nas redes sociais. Não pode me chamar para uma live que eu vou, tá?
E assim a gente vai trocando, e assim, então, a nova realidade baseada na solidariedade, no amor, sabe, no respeito, no bom uso dos recursos públicos, enfim, é um discursão, gente, que numa manhã não cabe. Um beijo. Um beijo, Ana e Ariane. Nessa questão da comunicação, acho que a Ana trouxe muito bem, né? O quanto a gente foi obrigado a se conectar com a nossa humanidade, né? E o que a gente relata sempre aqui nesse espaço é a questão da solidariedade, o quanto ela foi assim a mola que nos impulsionou para cima, que fez as pessoas acelerarem as suas ações, mas também entenderem que elas tinham uma função social muito importante, né? E que o fato delas estarem em ação poderia ser justamente o link que estava faltando para que o governo chegasse até as pessoas, as empresas pudessem fazer projetos que de fato fossem ter impacto ali naquele momento de necessidade. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão da comunicação aí, para a gente poder fechar aqui a nossa roda. Sim, é muito essencial, né? Acho que a gente nunca falou tanto sobre várias temáticas sociais, emergentes, periféricas, e que estava acontecendo, porque parece que não estava no campo de visão de alguns grupos, né? Aquilo sempre aconteceu, essa desigualdade muito grande, e agora, por várias formas de comunicação, isso veio muito à tona e muito forte, né? E foi muito importante para que as pessoas pudessem, sim, levar um choque de realidade e falar o que eu vou fazer com isso agora, né? Ou eu quero escolher ser uma pessoa melhor, né? Então, acho que a comunicação ela veio de uma forma intensa, muito conteúdo, muita informação, em que as pessoas também se viram sobrecarregadas tentando entender o que estava acontecendo, se perceber saudável nesse momento, né, com a questão assim, meu Deus, não sei o que vai acontecer, se alguém pode morrer amanhã, ou se como é que está acontecendo, só vejo acontecer cada vez mais casos, pessoas indo embora, e era uma questão tanto emocional como uma questão de muita informação. Acho que isso fez com que muitas pessoas ficassem com um nível muito alto de ansiedade, né? Então, tem dois paralelos, que é aquela comunicação que vem e que traz mesmo uma visão do todo, que todo mundo precisa saber e que é importante, e tem aquela questão da sobrecarga das informações, né? Que é quando a pessoa tem que lidar com tudo isso, viver o que ela está vivendo e auxiliar o outro e tentar entender se aquilo vai adiantar, porque a gente não sabia até então o que isso tudo podia dar. Então, acho que esse viés da comunicação trouxe para a gente um olhar mais flexível e de escuta, que é importante, que a gente não fazia. Em 2018, eu fiz um TEDx contando a minha história do meu momento de pausa, foi quase suicídio, uma questão de mudança de etapa de vida, e quanto foi importante pausar para enxergar as coisas que antes eu não enxergava, né? E eu acho que isso veio muito à tona agora nesse momento da pandemia, que as pessoas começaram a olhar para outras pessoas, começaram a olhar para as coisas emergenciais, saúde, educação, economia, de uma forma, poxa, o que estão fazendo com o nosso dinheiro que quando a gente precisa numa emergência não tem, né? Então vamos questionar assim. E aí, com todo esse meio ainda da comunicação, ainda vendo questões como racismo, né? Muito forte, as pessoas mostrando quem realmente são e como a gente pode lidar com tudo isso. Então, para a gente veio de uma forma muito intensa, e eu vejo que a comunicação, como sempre, ela é um divisor de águas, né? Que ela tanto traz informação, mas ela precisa ter qualidade. E eu acho que é isso, a comunicação nesse período de pandemia, para negócio de impacto, para a função que a gente tem é conseguir fazer com que a informação chegue para todo mundo, que ela seja acessível, que as pessoas saibam como lidar com tudo isso, que elas tenham leveza, mas também tenham proatividade, né? Em que não se sintam presas e que não possam fazer nada. Todo mundo pode, né? Então eu vejo esse viés da comunicação muito importante, assim como essa plataforma que vocês criaram para que a gente pudesse se comunicar com outras pessoas, levar o que a gente pensa, o que a gente está fazendo, para despertar talvez no outro algo que é importante, né? Então, eu acho que esse meio todo vem para demonstrar que a gente tem como se comunicar, às vezes tem que entender bem o que isso quer dizer para cada um, né? Para que a gente possa, a partir da comunicação, que é tão importante, fazer mudanças sociais, econômicas, tudo aquilo que a gente precisa, que eu acho que é o que a rede hoje nos proporciona muito, né? Verdade. Eu vou citar aqui algumas
das mulheres e homens que participaram aqui pelo YouTube, né? A Daisy foi lá, parabenizou vocês pelas falas, que vocês fazem um trabalho lindo e potente. A Fedra Lessa falou da importância desse trabalho, Denise Schiavo amando os depoimentos, Eliane Freixo, Francisco Jesus, que é vice-presidente do Conselho Regional de Administração aqui do Rio, Daniela Oliveira, Bianca Pacheco, Elizabeth Lima, que já foi até uma das mulheres que participou aqui da nossa roda, enfim, tantas outras, a Ellen Guimarães, que falou também dessa questão da gente estar discutindo aqui temas tão necessários, né, nesse momento, porque muito da fala de vocês se conecta com coisas que outras pessoas também estão atravessando e vivendo. Acho que foi uma conversa assim muito engrandecedora e potente também. Aqui eu, como espectadora privilegiada, pude puxar aí um pouco de vocês falando. A Beatriz Carvalho, enfim, a Adriana Rodrigues também parabenizando vocês. Eu queria que vocês falassem rapidamente aqui, antes da gente fechar, como as pessoas podem conectar com o trabalho de vocês, onde vocês estão, seus endereços nas redes sociais, site, enfim. Como é que também outras pessoas podem, a partir do que a gente está conversando aqui, chegar até vocês. Então, só essa rodada final aí, e depois a gente encerra, essa nossa fala. Ana? Eu estou no Facebook, Ana com 2 N's, Paula Salles. Estou também no Instagram, Ana Paula Salles. Nós temos uma página no Facebook, Curso Escola Saberes Comunitários, que a gente está lá. E eu também tenho um Instagram da Amigas Itaguaí, que é o meu braço do terceiro setor, né? Então, é um trabalho que a gente faz concomitantemente com um negócio social. Então, estou disponível, lá tem meus contatos telefônicos, o WhatsApp. Só me achar lá que eu vou falar oi, vou estar conectada. Tá? Um beijo, obrigada aí pela oportunidade de poder compartilhar, enquanto mulher periférica, mulher da Baixada Fluminense, uma mulher que teve a vida transformada pela educação e que acredita piamente nela, tá? A educação é a base de tudo. Eu amo meus alunos, eu amo meus professores. Beijo. Beijo, Ana. Eu amo ter a oportunidade de conhecer você, que a Splend me proporciona aqui nesse momento. Ariane. Bom, fico até olhando para ela ali, fico nem eu aqui mandando coraçãozinho. Muito bom essa energia. Bom, vocês podem achar a gente como @badudesign no Instagram, a gente está no Facebook também. E no Instagram ele dá acesso ali, tem o meu contato do meu Instagram pessoal também. A gente sempre pode mandar mensagem direct, que a gente sempre responde. Tem também por e-mail. Tem a nossa loja virtual, que também tem os produtos para vocês conhecerem os produtos da Badu, e a gente vai lançar coisa nova logo, logo. E eu acho que a gente se encontra pelas redes, para mim vai ser uma honra poder me conectar, que eu acho que a conexão é sempre boa do que a gente pode fazer juntos. Eu sempre digo que juntos somos incríveis, potentes, né? E eu quero agradecer muito esse momento aqui, de poder estar me conectando com a rede de vocês também, do Rio de Janeiro, que é uma rede, o ano passado, ano retrasado, eu estive aí com a Caixa Econômica fazendo algumas atividades aí no Rio. E eu acho que é isso, essa conexão que a gente pode ter é muito legal. Quero agradecer a toda a equipe da Aspland, que pôde fazer essa junção, porque eu conheci essas figuras maravilhosas que estão aqui, e que a gente possa manter contato, né? Me coloco à disposição. Queria dizer que a gente só está passando por um vendaval, né? Que essa pandemia veio para tirar as coisas do lugar, para nos ensinar coisas importantes, principalmente que a gente sim é resiliente, né? Muito feliz e grata por a gente poder estar aqui nesse momento, né? Quanto muitas pessoas estão em outras ações ou já se foram, mas que a gente possa não perder a alegria, a energia, a esperança e não deixar de batalhar pelas coisas que a gente acredita, né? Que é com essa energia que a gente se movimenta, é com essa energia que faz com que a gente acorde cedo, vá dormir tarde, mas sempre com aquela sensação de que a gente está contribuindo para muito que a gente pode fazer, né?
Então, quando o coração bate mais forte, tudo vale a pena. Então é isso. Só tenho a agradecer a vocês por esse momento e por essa rede. Obrigada por tudo. Obrigada, Ariane. Também vou aproveitar aqui para fazer um convite a todos vocês para acessarem as redes sociais do Rio de Impacto. A gente está no Facebook, no Instagram. Existe o site riodeimpacto.com.br, que é nossa plataforma onde a gente reúne todas as informações sobre publicações, sobre os nossos empreendedores de impacto, sobre as ações também e oportunidades que as instituições intermediárias estão abrindo de potencializar novos negócios. E também convidá-los para acessar as redes sociais do Fórum de Desenvolvimento aqui da Assembleia Legislativa. A gente está no Instagram como @FórumDesenve, e se você for Fórum Desenvolvimento, acha também a gente em todas as outras, LinkedIn, Facebook, o próprio YouTube, em que essa nossa conversa vai ficar disponível para que outras pessoas possam acessar e se conectar. E aí vou passar para o Paulo para ele fazer o nosso fechamento final. Paulo, está contigo a palavra. Ok. Só fazer um complemento sobre a informação que eu dei do Prêmio Dandara. Vai ser pelo Google Meet, no dia 12 de março, a partir das 15h30. Tá? E é o nosso 24º encontro do Prêmio Dandara. Tá? Em breve nós vamos estar postando o link. Mas uma coisa que eu não posso deixar de falar, e eu acho interessante, que alguns anos atrás, quando eu e Deise começamos a conversar, que nós começamos a detectar os empreendimentos de impacto. E aí, quando eu vejo aqui o desafio dos negócios de impacto social e a fala de vocês, cara, é sensacional. É desafio o tempo todo. O tempo todo foi desafio. E com essa questão da pandemia, foi um tremendo desafio para todos nós. Eu e Deise falamos, cara, como é que nós vamos estar trabalhando agora com as nossas empreendedoras na rede com essa dificuldade da internet? Que ótimo desafio. Aprendemos todo mundo junto. Eu aqui ainda estou levando uma surra só, mas está saindo devagar. Não posso deixar de agradecer mais uma vez a Geisa, vocês meninas, a Ana e a Ariana, tá? Que é a prova e o fortalecimento para outros empreendimentos da rede para enxergar esse resultado. Nós temos feito alguns trabalhos, ontem, por sinal, nós estávamos trabalhando com os professores da universidade, da UFRJ, e eu fiquei muito contente com o resultado que eu vi com o depoimento das empreendedoras a partir de um trabalho específico que o pessoal da faculdade fez e está fazendo. E aí a gente percebe como esta rede é forte. Beijo no coração de vocês e muito obrigado. Estejam todos sempre sentindo-se abraçadas. Um abraço virtual, um beijo a todas. Esse vídeo vai continuar disponível. É só acessar pelo mesmo link, para as pessoas que receberam por WhatsApp, então vai ficar disponível para vocês também poderem compartilhar. E em breve vai virar também o nosso programa Roda de Impacto dentro do podcast Rio de Impacto. Então, muito obrigada pela presença de todos que participaram aqui online e até a próxima. Na última quinta-feira do mês, às 11 horas, a gente tem esse encontro já marcado e que se consolidou aí na agenda do Fórum Desenvolvimento. Tchau, tchau.